Oi, gente, eu sou a Tícia Okabayashi, tá começando mais um vídeo aqui no seu canal Cristã no Japão. E no vídeo de hoje, gente, como eu compartilhei semana passada sobre a minha decisão e do meu esposo de fazermos a fertilização in vitro, hoje eu vou trazer um vídeo falando pra vocês sobre a primeira consulta que eu fui, né, pra começar o processo de fertilização in vitro. Esse ano de 2022, dia 11 de junho, eu fui na primeira consulta, né, no meu médico. E nessa primeira consulta, gente, eles dão um questionário pra gente preencher, né, direitinho, com os nossos dados, né, o meu, do meu esposo, preencher também sobre um pouquinho sobre a nossa rotina, né, a gente fala um pouquinho de quantas vezes namora por semana, se fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe, é fazer um histórico, né, meu e do meu esposo. E nessa primeira consulta, eu fui, né, e eu sempre tô com a Tsuyako, né, porque eu não sei falar japonês. Então eu fui nessa primeira consulta e o médico foi no mesmo hospital que eu já faço tratamento, né, claro. E o médico, ele puxou o meu histórico, né, e falou que eu poderia partir para a fertilização in vitro, sim, né, porque eu já tinha tentado algumas inseminações artificiais, né, e como ele tinha falado da outra vez, se não desse certo, eu partiria para a fertilização in vitro, né, e ele falou que eu poderia começar o processo, né, e daí ele viu como estavam as coisas comigo, né? Ele fez um exame do útero e viu que estava tudo ok, né? E depois ele pediu para a enfermeira conversar, né, com a gente. No caso, eu falo a gente, né? Sou eu e a minha Tsuyako, porque agora por causa do que está acontecendo aí no mundo, né? Nessa pandemia, tá podendo ir somente a paciente, né? Se não souber falar Nihongo, a paciente e a Tsuyako, né? Não pode ir o marido junto. E nessa clínica que eu vou, eles não querem mais que os maridos participem desse processo dessa forma, né? Também. Então, eles não querem que homens vão até o consultório. Então, tem isso, né? Então, pessoal, dia 11 de junho, né, eu fiz essa consulta com o médico, preenchi esse questionário que eles dão pra gente preencher, né, e dali eu esperei um pouquinho e a enfermeira foi falar comigo, né. Esse que a enfermeira foi falar comigo, eles me deram já um termo de compromisso que eu precisava passar pro meu esposo, o meu esposo teria que assinar. A enfermeira falou que da próxima vez que eu fosse lá para começar já o processo da fertilização, eu precisava estar com esse termo assinado por mim, por ele, e também levar a certidão de casamento, uma xerox da certidão de casamento, e também uma xerox não, pedir, né, na prefeitura daqui o atestado de residência, né, o meu nome e o nome dele. Esse processo de fertilização in vitro, assim como a inseminação artificial, eles só fazem quando o casal é casado realmente no papel, né? Fora isso, não teria como fazer. Eu acho que é uma das dúvidas de muita gente, né? Que pergunta se não é casado, pode fazer. Não, aqui no Japão não pode fazer. Tem que estar casado no papel. Não sei como que é o processo no Brasil, mas aqui, pela minha experiência, pelo que eu vejo, é dessa forma, tá? Então, nesse primeiro dia, né, a enfermeira, ela já entrega pra gente esse caderninho aqui. Aqui contém todas as informações de como vai ser o processo, né? Quais são as etapas desse processo. Então, aqui tem também os valores, né? Com Shakai Hoken ou sem Shakai Hoken, tá tudo escrito aqui, né? O passo a passo de como que é a fertilização in vitro. Esse caderninho aqui é o que eu vou usar sempre, porque aqui também tem uma parte para fazer as anotações de que dia você vai ter que voltar, o remédio, que horário você vai ter que tomar, né? Então, tudo tá aqui nesse caderninho, né? Então, além dessa explicação, né,
ela falou assim, uma das perguntas foi sobre a questão de valores, né? Antes ela tinha me falado que daria uns 200 mil, mais ou menos, né? Quando a gente ligou na primeira vez. E quando ela entregou esse daqui pra gente, o caderninho, ela falou que daria mais ou menos uns 150 mil, né? Então, diminuiu um pouco. Mas que eu ficasse com os 200 mil reservado, porque poderia dar um pouquinho mais, né? A gente nunca sabe quantas de medicação você vai precisar tomar para induzir, né, a ovulação, essas coisas assim, né? Porque é um processo que vai depender muito, também não, muito do nosso organismo, né? De como que ele vai reagir às medicações que serão dadas. E tudo isso ela deixou muito claro, né? Ela inclusive falou que existe 2 tipos de fertilização, que seria a fertilização que seria assim, tipo, o próprio embriologista vai introduzir o esperma no óvulo, ou também existe uma outra forma que seria ele colocar o óvulo e deixar vários espermatozoides ali, e aí seria uma coisa mais assim, quem conseguisse entrar primeiro, aí seria algo mais, vamos dizer, natural, né? Então ela explicou parte do procedimento, né? O restante ela falou que podia ver aqui. E também deixou em aberto um número de telefone, né? Para que meu esposo, se caso ele tivesse alguma dúvida, quer tirar obter alguma informação sobre o tratamento, como ele não vai poder ir na clínica, eles falam que eles marcam um horário, né? E os 2 juntos, né? Eles conversam através de vídeo, né? Então seria um atendimento online. Esse atendimento online tem um custo de 1.000 ienes, né? Só que eu achei interessante, porque se o meu esposo tiver alguma coisa assim, alguma dúvida em relação ao processo, ele tem esse meio também de marcar um horário e tirar todas as dúvidas em relação ao procedimento, né? Porque até então pra gente é algo novo, a gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser, né? Então isso é muito legal e bem interessante. E daí, então ela entregou a caderneta, ela entregou o papel que eu e meu esposo vamos ter que assinar, que é o termo de acordo, né? Que ele também tá de acordo com o procedimento, né? Então, na próxima consulta, eu vou ter que levar o atestado, né? Já falei pra vocês, e o de residência. Então, pessoal, eu tive retorno médico no dia 17 de junho, né? Foi onde o médico ele fez o exame de HIV, exame de doenças sexualmente transmissíveis, exame de vitamina, para ver como que tá o meu organismo para gerar um bebezinho, né? Então, esse exame, ele foi um pouquinho caro, ele teve o custo de 24.000 ienes, né? E eu sempre vou estar falando os valores a cada vídeo para vocês, tá, gente? Então, eu fui na primeira consulta, eu paguei 2.000 e pouquinho, vou deixar aqui embaixo o valor certinho. E nessa segunda consulta, dia 17 de junho, eu paguei 24.000 ienes, né? Que esse é um exame mais detalhado de tudo que o médico vai precisar ver para que comece o processo da fertilização in vitro. Então, pessoal, depois disso, como a minha menstruação ia vir no final de junho, lá pelo dia 24, 25 de junho, o médico falou que eu poderia começar o tratamento nesse próximo ciclo. Por quê? Como eu fui ver esse tratamento e ele vai ser coberto pelo Chacai-Roquem, eu não posso ir na primeira consulta no mesmo mês que eu vou começar esse processo pago pelo Chacai-Roquem, né? Então, eu não poderia começar a tomar os medicamentos ou a primeira consulta da fertilização in vitro em si no mês de junho. Aí, o que aconteceu? No mês de junho, acabou que a minha menstruação antecipou um pouco. Então, eu liguei no médico, o médico falou que era para esperar a próxima, né? Aí, isso foi em junho. Quando foi em julho, eu liguei pro médico, né? E daí o médico falou que não daria para começar o processo,
né? Porque já iria entrar no feriado, né? Aí acabou que não foi também de julho para agosto, né? Aí então, gente, quando a gente vai começar o processo, a gente tem que se atentar também a esses detalhes, mas os médicos, eles vão explicando tudo isso pra gente. Então, pessoal, essas foram as minhas duas primeiras consultas, né? Então, foi isso que aconteceu no dia 11 de junho e no dia 17 de junho. Agora eu vou esperar a minha menstruação descer, né, certinho, para poder eu voltar ao médico e começar esse processo de fertilização in vitro. E todo esse processo vocês vão poder acompanhar junto comigo aqui no canal Cristã no Japão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, tchau, até mais. Bye!